Falemos então sobre equações e inequações racionais. Hum, Aparentemente, os primeiros passos são muito parecidos, são iguais, aliás, de uma equação para as inequações. Já agora, qual é a diferença entre equações e inequações? Numa equação temos uma igualdade, numa inequação temos uma desigualdade, com menores, maiores maiores ou iguais, por aí fora. Bom, então como é que se resolve inicialmente uma equação e uma inequação? Numa equação passamos tudo para o mesmo membro da equação. Normalmente passa-se tudo para o lado esquerdo. Está bem? Tendo aquele cuidado, quando uma coisa passa de um lado para o outro, troca de sinal. Quando uma coisa está de um lado a somar, passa para o outro a subtrair. Depois, colocar tudo ao mesmo denominador. E por vezes é preciso utilizar aqueles truques que eu ensinei na aula anterior sobre a simplificação de frações. Que é para ficar com uma expressão deste género. Um polinómio em cima e um polinómio em baixo. Ou no caso das inequações, os primeiros passos são o mesmo. Ficamos com um polinómio em cima e um polinómio em baixo e depois fica maior ou igual, ou maior ou menor ou igual. Tanto faz. Depois aqui é que as coisas mudam das equações para as inequações. Nas equações, nós vamos ver os zeros, os valores que anulam o numerador e não anulam o denominador. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que nós vamos meter a parte de cima igual a zero e a parte de baixo diferente de zero. Se houver algum valor que seja zero simultaneamente da parte de cima e da parte de baixo, esse valor não conta como solução. Por exemplo, imaginem que depois de vocês resolverem, a parte de cima dá x igual a 1 ou x igual a 3 e em baixo dá x diferente de 3. O 1 é a solução porque não anula a parte de baixo. A única coisa que anula a parte de baixo é o 3. Mas o 3 já não vai ser solução. Portanto, no final, apenas o 1 conta como solução. Portanto, ao fim e ao cabo, são os valores que aparecem como zeros na expressão de cima e não como zeros na expressão de baixo. Este diferente é bastante claro, não é? Quer dizer que este valor não pode ser assumido como solução. Pura e simplesmente porque não pertence ao domínio daquela expressão, da expressão que nós estamos a resolver. Pronto, isto para as equações. Como é que se resolve as inequações? Eu vou fazer o seguinte, vou introduzir os conceitos teóricos e depois vou resolver um exercício. Acho que é melhor para as coisas se tornarem mais claras. No caso das inequações, o que se faz é calculamos as raízes do numerador e do denominador. Depois de fazermos aqueles passos iniciais todos de passar tudo para um lado, tudo ao mesmo denominador, simplificar as expressões, vemos os zeros do numerador e do denominador. E estes valores são introduzidos na primeira linha de um quadro de sinais. Muito parecido com os quadros de sinais que vocês faziam no 10º ano quando estavam a resolver inequações com polinómios. É muito parecido. Só que com uma pequena diferença. Normalmente imaginem que em cima dá-vos x menos 1 e em baixo dá x mais 3. Isto menor do que 0. Por exemplo, os zeros do de cima é 1, o zero do de baixo é menos 3. Então fazemos um quadro de sinais. Metemos primeiro o menos 3, depois um espacinho, depois o mais infinito. E agora, numa primeira linha metemos o polinómio de cima, que neste caso é x menos 1. Numa segunda linha o polinómio de baixo e na última linha a divisão entre eles. O x menos 1 é uma reta a subir. Portanto, vem de negativo para positivo e o seu zero está aqui. O x menos 3 também é uma reta a subir. E agora é só fazer as regras de sinais. Menos a dividir por menos dá mais. Agora aqui é que a coisa muda. Menos a dividir por zero. Vocês recordam que eu não posso ter zeros no denominador. Nestas situações a gente mete sem significado. Nunca é a solução menos 3 para esta equação. Eu até vou meter aqui o menor ou igual para vocês perceberem o que é que eu quero dizer com isto. Aqui dá menos, aqui dá zero. Porque 0 a dividir por um número dá zero. Um número a dividir por zero não existe. E agora, mais a dividir por mais dá mais. Então qual é a solução? Nós queremos saber quando é que a equação é menor ou igual do que zero. Portanto, é onde estiver o menos, que é aqui, e o zero também conta porque está lá o igual. Estão a ver, o sem significado não conta. Então a solução desta equação vai desde, inequação neste caso, vai desde menos 3 aberto até um fechado porque um conta. Mas eu já vou resolver mais um exemplo. Estão a perceber mais ou menos como é que se resolvem estas inequações? Bem, então vou fazer um de cada. Vou aqui pegar no meu livro verde do 11º de exercícios e vou escolher aqui um exercício com uma inequação para a gente resolver. Até vou escolher aqui um assim mais estranho. Por exemplo, vou aqui pegar no 1.8. Tá? Vou abrir aqui o meu Corel Painter para termos espaço para trabalhar. Ok, então temos 2x sobre x menos 1 mais x sobre x mais 1. Já vou passar esta expressão para o lado esquerdo. Menos 5 sobre 4x ao quadrado menos 4. Se assistiram à aula anterior, veem que esta expressão que está aqui em denominador convém ser simplificada, convém ser fatorizada. Este 4
x ao quadrado menos 4 convém fatorizá-lo. Então como é que isto se fatoriza? Fica 2x sobre x menos 1. Se vocês forem ver os zeros desta expressão, tem zeros mais 1 e menos 1. Então fica 4x menos 1, x mais 1. O que é que isto quer dizer? Que os fatores que eu tenho ao todo são o 4, x menos 1 e o x mais 1. Aqui tenho que multiplicar por 4 e por x mais 1. Aqui por 4 e por x menos 1. E este não tenho que multiplicar por nada. Meto aqui vezes 1, mas se não tivesse lá nada era a mesma coisa. Portanto, aqui estou a multiplicar por 4x mais 4 e aqui por 4x menos 4, que é para fazer a propriedade distributiva. E o meu denominador vai ficar aquele 4x menos 1, x mais 1. 4x menos 1, x mais 1, isto já está mesmo a acabar, vai ficar 8x ao quadrado mais 8x. O próximo fica 4x ao quadrado menos 4x e o último fica 5. E agora vamos simplificar isto. 12x ao quadrado mais 4x menos 5. E em baixo fica... isto é igual a 0, claro, isto é tudo uma equação. 4x menos 1, x mais 1 igual a 0, equivalente. E agora que chegamos a este ponto, já temos a simplificação feita nestas expressões, já está tudo o mais simples possível. Eu vou agora passar a descobrir os zeros da parte de cima, meter a parte de cima igual a 0 e a parte de baixo diferente de 0. Então meto 12x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a 0 e a parte de baixo diferente de 0. Em cima faço a forma resolvente. Vou aproveitar a calculadora para fazer esta forma resolvente no instante. Grau 2, 12, 4 e menos 5. Dá x igual a 1 meio ou x igual a menos 5 sextos. 1 meio ou x igual a menos 5 sextos. E daqui fica, posso utilizar a lei do anulamento do produto. O 4 tem que ser diferente de 0, mas isso já é verdade. Este dá x diferente de 1 e o outro dá x diferente de menos 1. Está bem? Pela lei do anulamento do produto. Tem que ser todos diferentes de 0. Este tem que ser diferente de 0, este tem que ser diferente de 0 e este também. Então, os meus candidatos a soluções são estes dois valores aqui, 1 meio menos 5 sextos. Os únicos valores que não podem ser assumidos é o 1 e o menos 1. Então não há problema nenhum. Estas duas soluções são válidas. Então as soluções desta equação são 1 meio menos 5 sextos. Quer dizer, isto devia estar por ordem crescente, devia estar ao contrário, menos 5 sextos e 1 meio. Mas acho que vocês perceberam a ideia. Próximo exercício. Vamos resolver uma inequação. Para vocês a perceberem da diferença entre uma equação e uma inequação, vou pegar naquela em que tem algum trabalhito aqui a fazer-se, que será provavelmente aqui a 4.9. 1 sobre 3x mais 1. Vou apagar isto. 1 sobre 3x mais 1. Acho que era menor e agora falta ver menor ou igual do que 1 sobre x. Menor ou igual do que 1 sobre x. Claro, volto a fazer tudo igual a que eu fiz há pouco. Passo tudo para o lado esquerdo. Agora aqui os fatores são claramente diferentes. Então este vou ter que multiplicar por x e este vou ter que multiplicar por 3x mais 1. E ficamos com x menos 3x menos 1. Cuidado que este 1 é negativo. Sobre x vezes 3x mais 1. Menor ou igual do que 0. Portanto, no fundo, no final fico com menos 2x menos 1 sobre x 3x mais 1. Já vos vou explicar porque é que eu não estou a fazer aqui a propriedade distributiva no denominador, porque é mesmo escusado estar a fazê-lo, só dá trabalho. E agora vamos em cálculos auxiliares a obter os zeros, quer do denominador, que se faz no instante, dá x igual a menos 1 meio, quer do numerador. Porque é que eu na parte... Porque aqui é que é a grande diferença entre as equações e as inequações. Nas equações nós chegamos aqui e metíamos a parte de cima igual a 0 e a parte de baixo diferente. Aqui não, vamos ver os zeros da parte de cima e da parte de baixo para os introduzirmos na calculadora. Na calculadora não, no quadro de sinais e posteriormente também na calculadora. Então, quando é que isto é igual a 0? Pela lei do ordenamento do produto, dá x igual a 0 ou x igual a menos 1/3, porque esta expressão igual a 0 dá x igual a menos 1/3. E agora vamos colocar todos estes valores num quadro de sinais. Tá? Estamos mesmo a terminar esta inequação. Portanto, começamos com menos infinito. O primeiro valor aqui destes três é o menos 1 meio.
que é menos 0,5. Depois é que vem o menos 1/3, que é menos 0,3333, e depois o mais infinito. Metam sempre um espacinho entre dois valores consecutivos. Para os infinitos não é preciso. E aqui em cima fica menos 2x menos 1. E em baixo fica 3x, x vezes 3x mais 1. Um bocadito torto. Normal. E agora aqui fica menos 2x menos 1 sobre x vezes 3x mais 1. Isto é uma reta a descer, portanto vem de mais para menos, porque isto aqui é uma reta assim, porque o declive é negativo. E isto, se vocês fizerem a propriedade distributiva, é uma parábola com a concavidade voltada para cima, portanto é positiva nas pontas e negativa no meio, está bem? De qualquer das formas, utilizem a calculadora. Para alguma coisa ela serve. Podem meter cada gráfico desta função na calculadora. Eu vou, por exemplo, só meter a parábola para vocês verem como é que isto se aplica. Fica x vezes 3x mais 1. No caso de haver dúvidas, isto é autorizado, não é? Vocês podem perfeitamente utilizar a calculadora. Não se percebe muito bem, mas se fizermos aqui um zoom in naquele ponto ali no meio e mais outro, que isto não se percebe onde é que ela é negativa. Os zeros estão muito juntos, estão a ver? Mas dá para ver que é positivo e depois é negativo. Então se agora fizer mais um, com a certeza que se vai perceber aquilo que eu estava a colocar ali. Portanto, positivo nas pontas, negativo no meio. E agora mais e por mais dá mais. 0 a dividir por mais dá 0. Aqui dá menos, aqui dá sem significado. Está bem? Não podemos dividir por 0. Volto a reforçar esse conceito. Aqui sem significado outra vez. Aqui dá menos. Nós queremos saber quando é que a função é negativa. Ora, ela é negativa aqui. E o 0 também conta. E volta a ser negativa aqui. Portanto, a solução será de menos 1 meio fechado até menos 1/3 aberto, porque é sem significado. E depois de 0 aberto até mais infinito, porque é sem significado no ponto 0. E os infinitos esses são sempre abertos. Tá? Espero que tenham percebido estes conceitos e estas práticas de equações e inequações. Treinem isto isoladamente, está bem? Comecem por resolver equações e inequações, porque depois vão começar a haver problemas no contexto real que aplicam estes mesmos procedimentos, está bem? Que é o que eu vou fazer na próxima aula. Vou pegar em 2 ou 3 problemas no contexto real e vou-vos mostrar como é que eles se resolvem, como é que eles se aplicam. Bom estudo e até breve.